Estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Então tá bom. Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos. Para quem ainda não me conhece, eu sou Isabella Leonetti, diretora do Comitê Dona da Fare, da Italcam, que é ao lado da Carla Arcari e da Adriana Nira, e da nossa presidente que está aqui conosco, Sara Colombo. É um grande prazer receber todos vocês para mais um encontro que foi preparado com muito carinho. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer um agradecimento muito especial à Câmara de Comércio Italiana de São Paulo, a Italcam, por todo o apoio e por acreditar na importância de iniciativas como esta. O incentivo da Câmara é fundamental para que nós possamos promover encontros que geram conhecimento, conexões e desenvolvimento para a nossa comunidade. Nós acreditamos, acho que como muitos dos que estão aqui, que o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa para construir relacionamento, fortalecer a marca pessoal e abrir porta para novas oportunidades. Confesso que eu mesma gostaria de explorar ainda melhor todo o potencial da plataforma, inclusive já pedi muitas dicas para a nossa convidada de hoje. Por isso, estamos muito animados com este webinar e tenho certeza que todos nós aqui sairemos com novos aprendizados e novas dicas. Antes de eu passar a palavra para a Carol, queria compartilhar rapidamente como será o nosso encontro. Teremos cerca de uma hora de conversa e trocas e dicas e apresentações, e no final reservamos algo em torno de 15 minutos para perguntas e respostas, e eu vou estar aqui anotando as perguntas. Então, sintam-se à vontade para escrevendo no nosso chat e ao longo da apresentação. Assim, no final, podemos selecionar o maior número possível de perguntas para esse bate-papo com a Carol. E agora eu vou contar um pouquinho quem é a nossa super convidada de hoje. Com muito carinho, a gente recebe hoje a Carolina Dostal, top voice do LinkedIn, conselheira e uma das principais referências True Thoughtful Leadership e posicionamento executivo no Brasil. Ela é fundadora da 80 In e ex-diretora da Associação Brasileira de Recursos Humanos de São Paulo. Carolina ajudou mais de 1.000 executivos a construírem sua presença digital estratégica e a fortalecerem sua autoridade. Ela é mentora, investidora, anjo e criadora de um dos cursos mais reconhecidos sobre LinkedIn para C-Levels. Também atua como conselheira no Instituto Brasil Digital para Todos, promovendo a inclusão digital e o protagonismo feminino. Sua trajetória inclui palestras realizadas nos Estados Unidos, Europa e México, além de ser coautora de livros como Mentores e suas histórias inspiradoras, Rise and Raise Others, os conselheiros e coordenadoras do livro Protagonistas, volume 2. Carol, você sabe que eu te adoro. É um enorme prazer e alegria ter você aqui conosco. Muito obrigado por aceitar esse convite e compartilhar sua experiência e seu conhecimento com todos nós. Tenho certeza que será um Obrigada. encontro super inspirador. Então, seja muito bem-vinda e deixo você nos encantar com as suas dicas. Muito obrigada, obrigada, Isabela, obrigada, Sara. Deixa eu ver se eu consigo enxergar as pessoas aqui, porque por enquanto não estou vendo. Peraí, deixa eu ver se eu consigo. Não, Eu não acho que sei. quando a gente faz o webinar, a gente não consegue ver as carinhas, infelizmente. Ah, não. Não. Nós Hum. temos um grupo de homens, mulheres, Ah, italianos tá. pelos sobrenomes, brasileiros, um grupo bem Ah, divertido. então tá bom. Eu sou muito visual, gente, é muito engraçado, mas eu sempre gosto de ver com quem eu tô falando. Não tem problema. Bom, eu sou a Carol, não vou nem me apresentar, porque a Isabela já fez isso lindamente, longamente. É, eles conseguem falar comigo? Também não. Eles vão escrever no chat box e aí eu vou te perguntando, Ah, tá bom. tá bom? Bom, primeiro eu queria saber quem é que usa LinkedIn, que isso é uma informação importante para mim, porque a gente está num grupo grande de mais de 20 pessoas, e para eu poder passar para vocês a melhor informação possível sobre essa rede, eu gostaria de saber quem usa, quem não usa, quem odeia. Tem gente que fala assim.
Carol, eu não consigo gostar de rede social, eu detesto rede social e tal. Olha, Então, aqui tá todo mundo escrevendo que usa. A Patrícia Bicudo recebeu que usa. Rejane comentou que usa. Beatriz diz que usa diariamente. Maria uhum, Rita disse boa tarde, eu uso bastante, gosto muito. que bom, tá bom, Rachel diz que utiliza menos do que gostaria. Eu me incluo junto com a Rachel, que eu também uso menos do que eu gostaria. que bom. Então, tá bom. Então, a gente já tem algumas respostas aqui. Então, eu tô falando com um grupo avançado, com Luciane gente que também já usa. usa. Rita usa um pouco, acho que gostaria de usar mais, como nós. Uso sempre, acho ótimo. Ah, então tá bom. Então, vamos lá. Olha, temos uma participante diz que tem LinkedIn dá 30 dias que usa um pouco, porque saí, graças a Deus, tem esse curso. Quero usar muito. Olha, que bom. Tá bom. Então, vamos lá. Eduardo usa sempre, vamos lá. Vamos lá. Que bom. Então, são heavy users, pessoas que usam pra caramba LinkedIn. Eu queria primeiro falar para vocês que a minha vida no LinkedIn começou há mais ou menos 15 anos, quando eu saí de uma empresa familiar e fui buscar emprego. Então, assim, a minha primeira impressão do LinkedIn foi que eu usei realmente, que vi que dava resultado, foi quando eu fui buscar emprego para mim, e em menos de uma semana eu consegui. Eu já tinha LinkedIn, eu trabalhava com indústria e viajava muito lá no começo do LinkedIn, que fui fundado em 2003, e eu me lembro de ter, dentro dessa feira organizada por uma empresa em Chicago, uma empresa grande, uma multinacional grande em Chicago, uma das pessoas falarem para mim, Carol, e lá no Brasil, vocês estão usando o LinkedIn? Porque aqui todo mundo começou a ter perfil no LinkedIn e tal. E eu falei, já que você está falando que é legal, vou entrar no site do LinkedIn, vou me cadastrar e tal. Só que quando eu voltei, eu vi que aqui no Brasil as pessoas ainda não usavam. E aí eu deixei quieto. Depois de um tempo, eu falei, não estou gostando dessa atividade que eu estou fazendo. Foi uma atividade que eu acabei assumindo um pouco contra a minha vontade. Era uma empresa familiar e eu não tinha sido muito bem preparada para assumir esse papel, apesar de ter assumido muito bem. E aí uma amiga minha, mentora assim de vida, falou: Carol, eu acho que você deveria dar uma olhada no seu LinkedIn. Agora as pessoas começaram a usar. Então ela me deu umas duas, três dicas. Mas o mais interessante foi que ela conseguiu enxergar em mim coisas que nem eu enxergava. Então, a primeira dica é a gente sempre trabalhar em dupla, porque muitas vezes a gente não consegue ter a noção perfeita daquilo que a gente tem como habilidade e daquilo que a gente tem de entrega para a sociedade. Isso foi muito bom. E ela me disse isso, eu falei, tá bom, vou fazer a lição de casa e comecei a procurar muita literatura aqui no Brasil e não encontrei gente que falava sobre esse assunto. Achei muito nos Estados Unidos e um pouco na Inglaterra e só. Bom, o fato é que em uma semana eu reformulei meu perfil e fui chamada para uma startup francesa de tecnologia. Comecei a trabalhar. A startup tinha pouco budget e eles falaram: olha, com esse budget limitado que a gente tem, você vai ter que ajudar a equipe a prospectar clientes pelo LinkedIn. Eu falei: ai meu Deus. E fui. E eu comecei a perceber que eu tinha muitos resultados positivos. Eu conseguia chegar nas pessoas que eu queria, eu conseguia marcar reunião, tudo isso. Outras épocas, agora eu acho que o LinkedIn está um pouco saturado, as pessoas estão usando muito o LinkedIn para vender, estão tentando mandar spam, que isso não funciona nem um pouco. Mas naquela época a gente conseguia fazer contato com as pessoas e marcar reunião, sempre de uma forma educada. Depois de um tempo, meu marido, que trabalhava no mercado financeiro, ele falou: olha, tem um zoom aí de mercado dizendo que o banco vai ser vendido e eu estou preocupado. Eu acho que é o banco X que vai comprar, que era um banco europeu, e no final acabou que não foi. E aí ele falou: não, eu preciso mudar de trabalho, quero ir para outro lugar, algum lugar que combine mais comigo e tal. E aí eu falei: não, então vamos fazer assim, me dá o seu login e senha do LinkedIn, que eu vou mudar o LinkedIn para você e você vai ver. E ele falou: imagina, LinkedIn não funciona para advogado, riu da minha cara. E aí eu apostei com ele que se eu mexesse no LinkedIn, em menos de um mês ele teria pelo menos três propostas de trabalho e que se ele fosse contratado, ele teria que me dar 30% do salário dele.
Então foi assim que começou a minha vida. Adorei. Já adorei. Teve que pagar, né? Não teve jeito. Então assim começou já a minha vida usando o LinkedIn. Muito bem. Ao longo desses 15 anos, muita coisa mudou. A gente via que as pessoas elas estavam muito preocupadas em, primeiro, entender o que era aquela rede, os benefícios que ela poderia dar, daí criar um perfil no LinkedIn e ficava meio assim, o perfil tá lá e elas achavam que o perfil funcionava como um currículo. Inclusive, assim, tem algumas pessoas que hoje ainda pensam assim, e que não é. Depois de alguns anos, algumas pessoas já postavam conteúdo no LinkedIn, elas já faziam posts, mas isso dentro do universo do LinkedIn, que a gente falava de, sei lá, 300 milhões de usuários, só 1 milhão de usuários realmente postavam no LinkedIn, com regularidade, com frequência. Depois de um tempo, as pessoas começaram a perceber que só ter o perfil no LinkedIn, mas não estar presente e postar, ou seja, postar conteúdo interessante e relevante para as pessoas, para a audiência, também já não era o suficiente. Então, a gente passou do perfil, que era encarado como currículo, para um lugar onde as pessoas faziam postagens, e agora a gente vem para uma outra fase do LinkedIn, onde a gente precisa se relacionar. Na verdade, a ideia do LinkedIn sempre esteve ligada a relacionamento. O Reid Hoffman, o criador do LinkedIn, ele estudou em Stanford e depois ele foi fazer Oxford e estudou filosofia. Então, dentro desse mundo do Vale do Silício, ele era um dos caras muito mais preocupados com o ser humano do que outros donos de big techs, tá? Eu tô falando isso porque há muito tempo eu acompanho, leio os livros dele, acompanho os podcasts e as reportagens, tudo, artigos que saem sobre ele. Então, eu percebo que ele tem um lado humano muito forte e ele quis, quando ele criou o LinkedIn, conectar os profissionais do mundo inteiro para torná-los mais bem-sucedidos dentro do trabalho deles. Só que as pessoas começaram a encarar primeiro como currículo, depois como um lugar onde elas poderiam fazer autopromoção, depois elas perceberam que não, isso não adiantava. É, quem usou o LinkedIn bem e fez relacionamento desde o começo e soube usar, se deu muito bem. Teve muito êxito no LinkedIn. Quem não fez isso começou a perceber que uma coisa mudou. E o que, que mudou? A inteligência artificial. Ela sempre esteve presente, mas a inteligência artificial atual, ela tem um componente diferente dentro do LinkedIn, porque ela lê contexto. Então, as pessoas, quando elas criavam um perfil, elas forçavam aquele perfil para que o robô do LinkedIn entendesse que, de repente, ela era especialista em um tema específico. Então, elas usavam vários subterfúgios para enganar o algoritmo do LinkedIn, que naquela época não era tão avançado quanto é agora. Agora, a IA, ela lê contexto. Então, se você diz que é uma coisa, mas você não comprova, você não dá provas sociais que você é aquilo, você acaba sendo esquecido nas buscas. Se vocês fizerem uma pesquisa dentro da área de vocês, no ChatGPT ou no próprio Google, que agora já tem inteligência artificial na busca, vocês vão ver quem vai aparecer. E geralmente quem aparece é quem tem perfil no LinkedIn ou página no LinkedIn. O LinkedIn sempre teve acordos com o Google para que, quando as pessoas fizessem busca, quem tem perfil no LinkedIn aparecesse primeiro. Depois de um tempo, a gente começou a perceber que não, a IA ela já entrega o resultado para você. Então, se você busca quem é referência no assunto tal, a IA vai lá e te responde. Quem é referência no assunto tal, a IA vai lá e te responde. Então, a gente já está sendo pesquisado de fato dentro do LinkedIn. E um dos maiores erros que eu vejo são pessoas que não têm estratégia nenhuma. Falam, eu vou ter o LinkedIn, me falaram que é importante, vou usar o LinkedIn. Mas não pensam numa estratégia bem feita, não pensam no posicionamento que eles precisam ter nessa rede. Peraí, eu fechei o Q&A aqui, porque estava me atrapalhando um pouquinho. Peraí. Posso? Aqui. Pronto. E mesmo quando a gente não faz nada na rede, tem um preço. Ou seja, nossa reputação ela está sendo formada independente daquilo que a gente faz. Então, se você deixa o seu perfil esquecido,
as pessoas vão entrar e vão falar, nossa, meu Deus, ela é estagiária desde 1990, nada mudou na vida dessa pessoa. E tem dois conceitos que são importantes da gente saber, que um conceito é digital footprint, ou seja, pegadas digitais, tudo que a gente faz na internet deixa pegadas digitais, e digital shadow, que é tudo que as pessoas falam sobre a gente no digital também fica lá. Então, essas pegadas, esses prints, eles vão ficando e eles vão tirando uma conclusão sobre quem você é. É por isso que quando você pega duas pessoas diferentes, uma que produz conteúdo, que tem presença online, e a outra que não tem, essa pessoa que tem não necessariamente é melhor do que essa, mas essa pessoa ela vai aparecer mais e ela vai ser mais considerada. Porque quem não é visto não é lembrado. Essa máxima é verdadeira e sempre, até hoje, né? Sempre foi. O LinkedIn recentemente ele publicou o número de usuários no Brasil, então a gente está com 100 milhões. Isso torna o Brasil o terceiro maior país em número de usuários. Então a gente tem em primeiro lugar Estados Unidos, segundo lugar, Índia, terceiro lugar, Brasil. O Brasil, até 3 meses, ele estava com 85 milhões, agora a gente virou para 100 milhões. O LinkedIn fez um evento dentro do escritório deles e chamou alguns jornalistas e top voices para falar sobre esse novo marco e para falar sobre o novo momento do LinkedIn em relação à inteligência artificial, a conteúdo gerado com inteligência artificial, e eu vou falar mais para frente para vocês, tá? Os números globais, o LinkedIn passou de 1,3 bi, ou seja, muita gente dentro dessa rede, muita gente ativamente, economicamente ativa dentro do LinkedIn, mais de 150 mil pessoas, novos usuários por semana no Brasil. Isso representa mais ou menos 60% da força de trabalho brasileira. Então, foi uma rede que foi aumentando o número de usuários e continuou. E a gente saiu de usuários, de profissionais do conhecimento, para também ter profissionais que eles chamam de blue collar. Então, tem os white collars, que são os executivos, os profissionais da área de conhecimento, e agora a gente começa a ter uma nova nuance do mercado de trabalho, que são profissionais blue collars, ou seja, eletricistas, pessoas do cuidado, enfermeiros, etc. E tal, pessoas que precisam fisicamente estar no trabalho. A nova definição do LinkedIn, a gente diz que, como ele foi a primeira rede onde as pessoas colocavam as informações de trabalho delas, ou seja, onde elas se formaram, o que elas fazem, todos os dados mesmo, como se fosse o histórico delas dentro do LinkedIn, nenhuma rede foi configurada para ser profissional. Então, o LinkedIn acaba sendo resposta de muitas IAs e de quase tudo que a gente pesquisa na internet em relação à profissão. Ele é um canal de influência, porque você consegue se conectar com as pessoas e grandes decisores do mercado. A maior parte dos milionários do mundo também tem perfil no LinkedIn. 60% dos CEOs utilizam o LinkedIn e dizem confiar mais no LinkedIn do que em qualquer outra rede social. E ele acaba sendo um lugar onde a gente tem provas sociais. Então, não é só que a pessoa fala que ela é. As pessoas vão lá e recomendam e falam, não, realmente essa pessoa é boa no que ela faz, no trabalho dela. Tem uma parte do LinkedIn que é só para isso. E o motor de decisão tem a ver com a IA, né? Então, a IA, ela vai conseguir fazer isso. Imagina o seguinte, o LinkedIn, ele tem um grafo econômico que eles chamam, chama Economic Graph. Que esse Economic Graph faz? Ele consegue monitorar a mão de obra mundial e dizer para o Fórum Econômico Mundial e para governos o seguinte: olha, a nossa situação atual no mundo é essa. A gente tem uma virada acontecendo e se os profissionais eles não passarem por treinamentos ou retreinamentos dentro da área deles, muito provavelmente esses profissionais vão ficar obsoletos e a gente não vai ter profissionais para fazerem o trabalho que é necessário ser feito para o futuro do trabalho, que não é nem mais futuro do trabalho, né? O futuro atual. Há 10 anos, mais ou menos, em Davos, o CEO do LinkedIn e mais um monte de governantes e pessoas do Fórum Econômico Mundial já sabiam disso, então eles já alertavam que a gente ia ter um apagão de talentos no mundo. As empresas
utilizam esses dados também. Tem um produto especial do LinkedIn que ele consegue te dizer: ah, você vai expandir a sua empresa, você quer abrir uma filial da sua empresa na França, na Estônia, o que faz a sua empresa? O que você precisa para expandir? E, e em termos de talentos, quem que você precisa contratar para fazer essa empresa crescer? Ah, então eu aconselho você a abrir a empresa na Estônia e não na França, porque você tem mais profissionais qualificados ali. Na verdade, então esse é um exemplo que não é verdadeiro, mas na verdade é mostrando como ele tem essa potência de dados que ele consegue entender que momento cada país está. Até por isso que nós, como brasileiros, se a gente tem o nosso perfil do LinkedIn, uma das nossas tarefas é deixar isso muito bem atualizado para mostrar o quão profissionalizados somos perante o mercado mundial, já que hoje a competição ela é global, não é uma competição local mais, né? Então, o próprio algoritmo ele vai combinar. Se você fala que você é médico e preenche lá que você é médico, mas ele não entende que você é médico, ele vai falar: não, tem uma coisa estranha nessa pessoa. Ela disse que ela é uma coisa, mas ela não comprova que ela é. O que isso significa? Se você é um psicólogo, por exemplo, de terapia cognitiva comportamental, você vai lá e você coloca no seu título que você é psicólogo de terapia cognitivo comportamental. Você tem conexões com pessoas que falam sobre isso, mentores, professores, pensadores. Você se comporta como um psicólogo nas suas respostas, na sua interação com as pessoas, nas suas habilidades, o seu conteúdo é sobre isso, você está trazendo novidades sobre isso, sobre esse setor, e essa sua área de estudos. Aí o LinkedIn ele vai cruzar todos esses dados que estão lá, que não são só do seu perfil, como eu falei, é todo o cruzamento de informações de quem se conecta, o que fala sobre você, o que você também fala sobre você, ele junta tudo isso e ele consegue responder: olha, esse psicólogo ele é relevante para esse tema? Essa pessoa tem autoridade para falar sobre psicologia, TCC? Quem deveria ser recomendado para essa oportunidade? Se tem uma vaga, quem deveria ir primeiro? O João ou a Maria? Quem que influencia esse setor? É ela? Ela é uma pessoa influente? Então, tudo isso ele consegue mapear, tá? Como eu falei para vocês, só uma parte da população do LinkedIn, de fato, posta conteúdo. Então, assim, 1% é muito pouco. Então, quem fala acaba dominando o espaço e dominando a narrativa. O Economic Graph, né, na visão do Reid Hoffman, como eu falei para vocês, ele quer criar oportunidade econômica para os profissionais que estão no LinkedIn, e para isso ele entende que o LinkedIn é um mapa digital da economia. Olha que interessante isso. Se a gente olha o LinkedIn como uma rede social isolada, a gente não tem ideia do que isso está impactando, não só as nossas pegadas digitais, mas o mercado de trabalho, a sociedade de maneira geral. Então, dentro desse universo de 1,3 bilhões de pessoas, bilhão de pessoas no LinkedIn, 70 milhões de empresas cadastradas, 50 mil competências. Competências são as habilidades que o LinkedIn pede para você colocar. Tem um campo só de habilidades. Ninguém olha para esse campo. Todo mundo fala: ai, não preciso preencher isso. Mas o fato é que as habilidades do LinkedIn, quando ele pede para você preencher as habilidades para um motor de busca dele, esse é um campo, um fator decisório, decisivo. Ele é muito importante. Então, a cada 3 novos usuários, a cada segundo a gente tem 3 novos usuários, a gente tem mais de 70 milhões de instituições de ensino, e o algoritmo, hoje, demora 90 dias para entender quem é você e sobre o que você fala. Então, o maior erro que a gente vê hoje é pessoas que querem falar de todos os assuntos, mas não tem uma estratégia, que foi o que eu falei lá no começo. Então, estratégia é muito importante. E para isso, para você começar a ter uma boa estratégia, você precisa saber o que você quer no LinkedIn. Qual que é o teu objetivo? Né? Que público que você quer alcançar? Ah, meu objetivo é fazer networking. Meu objetivo é gerar visibilidade. Meu objetivo é
é conseguir um emprego, meu objetivo é ser um líder inspirador num determinado setor, ou um determinado produto, ou tema. Né? E quem que é o meu público? Isso a gente tem que saber. Poxa, 1,3 bi de pessoas no LinkedIn e eu vou falar para qualquer pessoa de qualquer tema? Não, isso tem que ser muito bem explicado. Então, os objetivos você tem que escrever, você tem que chegar num caderninho, no seu. E escrever também é muito bom. Eu tive no SXSW, em Austin, no Texas, no Festival de Inovação, e tinha um professor lá de Harvard falando da importância da gente usar papel e caneta. Eu sou extremamente digital, mas eu comecei a anotar tudo no papel, porque a retenção é muito maior. Não sei quem já ouviu falar desse estudo, mas vale a pena voltar a escrever, sabe? Com papel e caneta, faz super bem. Então, depois que você define seus objetivos, você tem que preencher o seu perfil, e um perfil voltado a servir as pessoas que vão olhar o seu perfil. Não é sobre você, é sobre o outro. O outro precisa entender. Você precisa facilitar a vida da outra pessoa para que ela leia, entenda esse seu perfil e fale: nossa, que interessante essa pessoa, quero me conectar com ela. Ou acabei de aprender um pouquinho mais sobre a vida dela, tá? E o perfil, o campo do LinkedIn, ele tem uma série de campos para preencher, desde foto, título, sobre, é, experiência profissional, tudo isso. Tudo isso tem que ser preenchido de forma completa, mas o preenchimento, ele não é como um currículo. Muita gente pensa que, eu vou preencher como um currículo. Não. A diferença entre LinkedIn e currículo é que o currículo é uma foto estática daquilo que você foi no passado. O LinkedIn é o seu histórico, mais a sua história profissional, totalmente voltado para o futuro. É sobre aquilo que você entrega para o futuro do trabalho. Então, fui super detalhista, eu falei que em 1920 eu fiz tal coisa, tal coisa, tal coisa. Tudo bem. Essa tal coisa, ela é válida ainda para os dias atuais? Você utiliza isso? O que a pior coisa que tem é quando alguém vai avaliar um profissional para fazer alguma parceria de trabalho, ou mesmo para contratar, e olha aquela pessoa que ficou parada no passado. O LinkedIn não é assim, ele está sempre avaliando o seu potencial de futuro, de entrega de futuro, tá? E a linguagem muda, porque até 2030 a gente vai ter metade dessa rede da geração Z. Então não faz sentido a gente falar de uma maneira que não atenda todas as gerações. Sendo muito rebuscado na forma de falar, ou escrevendo muito de forma complicada, ou muito longa, muito extensa, não funciona porque as pessoas cada vez têm menos tempo, e é só a gente pegar um exemplo da gente. Quando a gente pega algo muito, muito comprido, e chato, que a pessoa começa a falar um negócio e a gente não chega no resultado logo, a gente vai se cansando, a gente vai ficando muito, extremamente cansado. Então, para escrever, a gente também tem que pensar em como chamar atenção através dessa escrita, gerar curiosidade nas pessoas, ter uma identidade de cores, uma identidade visual, um formato de escrita que a pessoa bata o olho e fala: nossa, é exatamente assim que ela fala, que ele escreve, é exatamente desse jeito, essa pessoa é ela mesma. E, além de tudo, ainda pensar em como fortalecer a nossa identificação pelo algoritmo. Quais são as palavras que eu preciso usar? Como? Como que isso faz link com aquilo que eu realmente faço na minha vida profissional? Tudo tem que se combinar, tem que ter uma coerência aí, tá? E aí, depois, gerar autoridade. Como que você vai gerar autoridade? Através das coisas que você posta, através das coisas que você comenta. Então, eu decidi que vou preencher meu perfil do LinkedIn, vou alinhar meus objetivos, preencher meu perfil do LinkedIn e eu vou começar a falar sobre aquilo que eu sei. Porque a autoridade a gente só consegue construir em cima daquilo que a gente sabe, que a gente vive, que a gente conhece. Tem gente que perde muito tempo falando de coisas que não entende. E aí, isso não funciona, ainda mais agora. A gente vive numa época de fake news, de muita informação errada, falsa, de muito palpiteiro, de influenciador barato. Então, a gente tem que ter muita responsabilidade com aquilo que a gente compartilha. E para isso a gente tem que compartilhar o que é da nossa área, tá? Então tem uma lógica por trás do LinkedIn, que é a lógica dos 4 pilares do LinkedIn, que a gente chama de SSI.
Social Selling Index. Esse índice foi criado por uma área específica do LinkedIn, voltada para que a área comercial pudesse avaliar os seus colaboradores. Por exemplo, um diretor comercial com 20 funcionários, ele compra uma solução do LinkedIn que ajuda a encontrar os prospects, dá mais velocidade para todo o processo comercial. E eles desenvolveram essa métrica aqui, que chama Social Selling Index, para poder entender se esse comercial está fazendo o trabalho direito. Então, por exemplo, um comercial, para ele se apresentar, ele precisa, tanto fisicamente quanto digitalmente, ele precisa estar em ordem. As informações precisam estar em ordem. Depois, para ele procurar clientes, ele precisa saber quem são as pessoas certas. E para isso, ele tem que usar os filtros de busca do LinkedIn. Depois disso, dentro do conceito de social selling, ele precisa interagir oferecendo insights, criando conteúdo que seja capaz de agradar o público-alvo dele e de mostrar para o público-alvo dele que ele tem a resposta mais inteligente para o problema do cliente. Né? E por último, cultivar relacionamento. A consequência é a venda. Por isso que a gente nunca fala de venda no LinkedIn. A gente não usa essa palavra vender pelo LinkedIn. Ninguém gosta de vendedor que fica tentando empurrar coisas. Isso não funciona. As pessoas precisam lembrar de você e te considerar na hora que elas estão comprando. Então, o SSI, ele revela uma coisa: quem tem o SSI alto, ou seja, as pessoas que se preocuparam em preencher o perfil, as pessoas que se preocuparam em entender quem é o público-alvo delas, o que elas vão postar, quando elas vão postar, para quem elas vão postar, e se elas conduzem isso de forma a manter relacionamento duradouro com essas pessoas, a chance dela ser um melhor profissional é melhor. Então, de novo, o SSI foi criado para monitorar profissionais da área comercial, mas eu, ao longo desses 15 anos, descobri que isso serve para qualquer profissional. Então, uma pessoa que está procurando emprego, poxa, se ele tem tudo isso, se ele faz esses 4 pilares, se ele preenche o perfil, está organizado, se ele começa a se relacionar com as pessoas certas, se ele faz posts inteligentes e cultiva relacionamento, a chance dele ser chamado para uma vaga é muito maior. Um profissional, um influenciador corporativo, a mesma coisa. Um médico, a mesma coisa. Serve para qualquer área, tá? Então, isso. E também tem dados que explicam que os profissionais com SSI alto, eles têm mais oportunidade de gerar negócio, mais probabilidade de bater meta, eles fazem mais conexões fora da própria empresa, eles têm um alcance muito maior, tá? Então, é, a gente precisa também estabelecer a nossa marca pessoal, que é o item número 1. Como é que a gente faz para estabelecer a nossa marca pessoal, né, profissional, nesse caso do LinkedIn? A gente precisa preencher tudo. Então, desde foto, perfil, foto, título, tudo isso precisa estar presente aqui dentro do LinkedIn, até para poder aumentar o ranqueamento da rede. Então, ele mudou, ele passou de uma vitrine profissional, um espaço onde as pessoas projetavam a marca delas, para uma interface de dados estruturados em que os algoritmos processam esses dados e entendem seu valor profissional. E eu acho que esse é o maior recado de todos. Isso que mudou dentro do LinkedIn e que muita gente não prestou atenção para ver. Tem um evento que é voltado para a área de e-commerce, onde o Neil Patel, um dos maiores caras pessoas, né, gênios do digital, e ele fez uma palestra, eu estava lá, até tirei essa foto para mostrar, então ele falou assim, tá vendo? As pessoas, os clientes, eles visitavam o seu site e eles julgavam se o seu produto era bom ou não através dos próprios olhos. Hoje, quando ele faz uma pesquisa, a IA resume o que é a sua marca para o cliente. Então, tá vendo? A narrativa não é mais sua. A narrativa é formada por data reviews, por conteúdo e por algoritmos. Antes você controlava a narrativa, porque você fazia um design bonito, você colocava as fotos, você colocava suas próprias palavras. Aqui não. Então, a gente precisa entender que no mundo híbrido, a gente está falando para homens e máquinas. Que loucura, mas é. Então, um bom perfil ele tem que ser objetivo, ele tem que ter foco estratégico e ele tem que ser otimizado pela IA. Então, cada campo é uma decisão de posicionamento. A hora que você vai colocar todos esses dados e imagens dentro do LinkedIn. Então, a gente tem o banner, que muita gente também não presta atenção,
Quem paga o LinkedIn tem direito a colocar até 5 imagens que elas vão girando como se fosse apresentação. A foto precisa ser muito bem feita. Ah, Carol, posso fazer foto com IA? O melhor é você ter um fotógrafo que tire uma foto profissional, mas se você não tiver, pega 10 fotos e joga numa inteligência artificial, pede para ela fazer uma imagem de perfil na IA, que vai dar certo também. Colocar sua localização, usar um sobre, usar imagens, colocar educação acadêmica, skills, tudo isso. Como que funciona? O LinkedIn, toda vez que a gente vai colocar informação no LinkedIn, a gente tem que adicionar a seção do perfil. Então, a gente tem que colocar, é, clicar nesse botão e ele vai dar todas as opções de como a gente faz para colocar as informações dentro do perfil. E o perfil, ele tem 3 traços importantíssimos, que é a foto, ela passa uma impressão. Essa impressão, ela foi estudada por um professor da Universidade de Princeton, que chegou à conclusão, depois de muito estudo, que a primeira impressão, ela acontece em milésimos de segundos. Então, ela é mais rápida do que as pessoas imaginavam. E temos todos vieses inconscientes. Então, quais são os 3 traços que ele levantou? Que as pessoas irracionalmente pensam quando elas veem uma foto de perfil no LinkedIn. Se aquela pessoa é empática, se ela é competente e se ela é influente. E por que desses 3 traços? Obviamente, porque quem está no LinkedIn tá porque quer alavancar a carreira. Então, ele quer estar perto de pessoas influentes, porque ele pensa assim, se eu estiver perto da pessoa X, Y, Z que é influente, a chance de eu me tornar influente é maior. Então, ele quer se encontrar com pessoas competentes também. Afinal, é uma rede profissional. E empatia, porque se você é empático, as pessoas entendem que, poxa, você está numa rede profissional porque você quer realmente se relacionar. E aí tem aqui um site que chama Photo Filler, que ele te ajuda a fazer o teste se a sua foto funciona para o LinkedIn ou não, tá vendo? Então, eu gosto muito dessas fotos que tem um cinza degradê de estúdio profissional, e esse Photo Filler, você não precisa colocar o seu cargo, você só coloca a sua foto e, e o seu título profissional, você não precisa pôr seu nome, e as pessoas vão votando, e você também pode votar nas pessoas, tá? E elas vão votar exatamente nesses 3 aspectos comportamentais, de competência, empatia e influência, tá? Então, aqui tem um exemplo, olha só, uma pessoa que coloca um banner, e ele diz logo o que ele é, outra pessoa que coloca um banner, e aqui ele já está usando, tá vendo? Os slides de passar, 1, 2, 3, ele está usando isso, então vai passando, vai passando, vai passando. Cris, que é uma jornalista, comunicadora, e ela vai colocando no título dela palavras que ajudam as pessoas a entender o que ela faz. E no título, o que que eu coloco, Carol? É só o cargo? Ah, diretor comercial? Advogado? Não. Se você colocar advogado e fizer uma pesquisa no LinkedIn, vocês vão ver que tem muita gente que é advogado. Então, como que você faz para se diferenciar e como que você faz para a pessoa que está do outro lado entender o tipo de advogado que você é, como você pode ajudar, né? Então, aqui a gente precisa ter essas palavras muito bem organizadas, tá bom? O título, ele não é necessariamente o cargo, tá? O cargo, ele tem que ser muito bem descrito na experiência profissional. O título, ele pode ser cargo, mais palavra-chave, mais declaração de benefício. Então, declaração de benefício é treinando os principais C-levels do Brasil. Isso é uma declaração de benefício, é você explicar o que você faz, tá bom? E aí, quando a gente vai falar do resumo do LinkedIn, o resumo, ele não precisa ir lá do começo falando que em 1910 você se formou, em 1920 você começou a estagiar. Não é isso. O perfil, o sobre do LinkedIn, que é um resumo, ele também não é igual o currículo. O resumo, ele fala um pouco sobre quem é você, o que você faz e como você pode ajudar. E de quebra, se você quiser, você pode colocar uma chamada para ação, que é o seu contato, telefone e tudo isso. Porque quem tem acesso às suas informações do LinkedIn são as pessoas que são conexão de primeiro grau. Então, se alguém cair e ainda não for minha conexão, ainda tem a chance de enxergar os meus contatos, tá? Então, assim, essas 3 perguntas, elas vão guiar vocês para sempre no LinkedIn. Quem é você, o que você faz e como você pode ajudar.
que problema das pessoas que você resolve? Olha, eu sou especialista em LinkedIn, eu atendo C-Levels, sou especialista em C-Levels, faço workshops e palestras sobre a conscientização do uso do LinkedIn. Para quem? Para C-Level. Com qual visão? Com a visão de thought leadership, uma visão de que o LinkedIn ele deve ser usado de forma elegante e você deve ter os seus guardrails, como você vai usar e você não vai fazer qualquer coisa só porque alguém falou que aquilo é interessante. Você vai ter autenticidade na hora de escrever o seu perfil do LinkedIn, tá bom? Aí, aqui é sobre idioma, que todo mundo pergunta. Ah, como que eu devo preencher meu perfil, inglês ou português? O perfil ele pode ser preenchido em até 25 idiomas. Tem italiano, tem francês, tem espanhol, tem tudo isso. Eu indico que você sempre poste a sua língua mãe, né? Você cria um perfil na sua língua mãe e depois peça para ele espelhar na língua que é interessante para você dentro do seu objetivo. Então, se você mora no Brasil, acho que faz sentido você ter em português, e se você faz negócio, por exemplo, com a Itália, faz sentido você duplicar o seu perfil em italiano. A tradução não é automática, então, em cada área do perfil, você tem que fazer a tradução e ir salvando, tá bom? Tá vendo? Aqui estava em português, aqui estava em inglês. É o mesmo perfil, só que escrito em inglês. Como que a lógica disso? Se uma pessoa está nos Estados Unidos e abre o meu LinkedIn, ela vai enxergar em inglês, porque o LinkedIn ele é tão inteligente que ele sabe como entregar a melhor versão para aquela pessoa, tá bom? Formação acadêmica. É muito interessante você colocar sua formação acadêmica e não precisa ser em ordem cronológica. Então, eu fiz em 2004, depois 2005, depois 2006. Não, você vai colocar na ordem que você quer. Então, coloca a instituição que você acha mais importante primeiro, e aqui você pode mudar a ordem, tá vendo? Para cima, para baixo, mas tem que colocar tudo. As competências. O ano retrasado, o CEO do LinkedIn fez uma reunião com os funcionários do LinkedIn dizendo o seguinte, gente, o futuro do trabalho, ele é dominado pelas competências. Por quê? Ele entende de uma forma grosseira e fácil para entender, uma analogia, é o seguinte, hoje em dia, a gente faz uma faculdade para dirigir um caminhão, quando a gente termina a faculdade, o caminhão virou autônomo. É mais ou menos isso. É por isso que os cursos de MBA começaram a fazer um monte de promoção. Os cursos de MBA que eram caríssimos. Porque hoje as pessoas, elas entendem que, poxa, o mercado está pedindo certo tipo de formação e eu não tenho. Como que eu faço para ter a formação para eu continuar relevante no mercado de trabalho? Isso aconteceu há pouco tempo, quando 96% das empresas pediam a competência de inteligência artificial e só 15% dos candidatos, dos usuários, tinham essa competência cadastrada. Então, é um apagão realmente de talentos que aconteceu como foi previsto. Por quê? Porque a adaptabilidade e a rapidez da gente ser esse lifelong learner, de sempre aprender, mas de rápido, de se mover rápido, às vezes ninguém para prestar atenção. Mas é isso. Então, a educação formal é super importante, ainda mais agora, onde o ser humano nunca foi tão importante. Mas, além disso, você tem que correr atrás dos nano-learnings, que a gente chama, né? Dessas pequenas pílulas de aprendizagem para poder pegar o que é mais técnico para poder fazer, para poder se virar. Então, as skills, a gente tinha espaço para 50 skills e o LinkedIn aumentou para 100, para vocês verem o tamanho da importância de mapear as skills, tá? Então, colocar certificados, poxa, IA é uma coisa que tem que fazer, não tem como, né? Todo mundo está falando disso, como que eu não vou ter? Então, assim, como que a gente transforma o nosso título para algo um pouco mais específico? Então, sei lá, gerente de marketing, como eu falei, é amplo. Ah, não, eu sou gerente de marketing, eu gero leads B2B para a indústria, eu liderei um crescimento de 40%. O sobre sempre tem que ter um gancho, as pessoas têm que ficar curiosas para elas poderem saber mais sobre você. É como se fosse aquele famoso elevator pitch que a gente fala. Se eu entrar com a Isabela no elevador e apertar o 15 e ela me perguntar o que eu faço, eu tenho segundos para explicar para ela o que eu faço. Tá? Então, a regra de ouro é essa. Aqui tem um prompt exatamente para a gente entender como é que a gente faz para o nosso perfil ser analisado em 3 critérios, que são os critérios que agora a IA avalia, que é legibilidade, se o conteúdo é claro, se ele está estruturado de uma forma que a IA vai entender, né?
Se ele passa confiança, ou seja, ele pega vários sinais, ele cruza vários sinais de autoridade para dar consistência e validação externa. Então ele fala, olha, essa pessoa foi recomendada. Ah, essa pessoa, ela esteve naquele lugar mesmo. Essa pessoa participou de uma palestra de um evento X. Foi publicado. Ah, então tá. E ele mesmo, ele vai atribuir uma nota para poder entender como isso faz. Ah, e a relevância? Quando eu vou buscar, essa pessoa, ela cai quantas vezes na relevância de um assunto específico? Ele também vai fazer isso. E no final ele vai responder, ó, essa pessoa, ela seria citada por um IA numa resposta, sim ou não? Então, isso muda tudo. Aí tem o caso do André Dueck aqui, que a gente fez isso, esse prompt. Ah, e aqui eu só queria mostrar para vocês, eu desenvolvi uma tecnologia para os meus mentorados, onde eu faço auditoria do perfil, eu reconstruo o perfil deles, eu crio conteúdo, calendário de conteúdo para eles, e ainda tem um Trend Radar, que é um radar de novidades, para eles poderem ficar ligados no que está acontecendo dentro do setor deles, tá? Então, aqui, quando o perfil dele passou pela IA, ele deu que a legibilidade dele era 6, a confiança era 7, a relevância era 5. E aí, o veredito, ele seria ou não citado por um IA? Não. Tá bom, então, o que a gente precisa mudar? A gente precisa mudar X, Y, Z. E aí, ele vai até explicando o porquê, tá? Dentro desse meu sistema. Porque, lógico, gente, eu tô há 15 anos fazendo isso. Eu tenho um sistema de dados muito rico e ele consegue fazer essas comparações, tá? Agora, a gente precisa agradar humanos e máquinas, porque a IA ela vai citar, mas aquilo vai chegar no humano. O humano vai decidir se aquilo é relevante ou não. O que eu tenho que fazer, né? E aí, quando ele passa pela nota do humano, também ele fica assim, ó, 4 de 10. Então, esse perfil ele tem que ser alterado, ele tem que ser mudado, e a gente tem que fazer as mudanças certas, tá? Então, o perfil ele precisa ter essas duas camadas simultâneas, da semântica estrutural da IA e da parte emocional narrativa que realmente vai chamar a atenção de um ser humano, tá? Ele tem que servir para os dois. Isso não era assim. Ele era numa medida menor e mais disfarçada, mas agora isso é um fato, é uma estratégia escancarada de que a gente precisa fazer isso, tá? Então, depois que a gente fez o perfil, a gente vai para o pilar de encontrar as pessoas certas. O LinkedIn funciona com conexão de primeiro, segundo e terceiro grau. Então, quanto mais pessoas relevantes a gente tiver no nosso perfil, mais pessoas vão ter acesso ao nosso perfil. Então, uma pessoa que tem 50 conexões de primeiro grau está falando indiretamente com 500 mil. Uma pessoa que tem 3 mil está falando com 30 milhões. Ah, Carol, você está falando que é quantidade? Não é quantidade. O que eu estou querendo dizer é que a partir de 550 conexões, o seu perfil começa a trabalhar melhor. E a partir de 3 mil, melhor ainda, contanto que essas 3 mil sejam pessoas que você elegeu. Ah, Carol, o que eu devo fazer? Eu devo me conectar? Com quem eu devo me conectar? Eu aceito ou não? Não sou eu que tenho que responder. Você tem que ter a sua estratégia dentro do LinkedIn para saber quem são as pessoas que você vai aceitar ou não dentro da sua rede, sabendo de como funciona essa lógica, tá? Olha aqui, e como que eu sei quem é primeiro, segundo e terceiro grau? Então, por exemplo, essas pessoas aqui, elas estão conectadas com alguém que eu conheço, porque tá escrito segundo grau. E quem tiver terceiro grau é porque está conectado com alguém de segundo grau que está conectado comigo. Então, é isso que muita gente também fica confusa. Ah, não sei o que é esse primeiro, segundo e terceiro, tá vendo? Então, a Marina é minha conexão de primeiro grau, a Bruna é segundo. A conexão, ela precisa ser muito bem pensada também, porque antes de você pedir conexão para uma pessoa, você tem que pesquisar genuinamente esta pessoa e saber o porquê você quer se conectar com ela, e de preferência escrever uma nota personalizada. E quando ela aceitar o seu pedido de conexão, você precisa agradecer essa pessoa. Então, educação, nunca sair vendendo, oferecendo nada. Primeiro a gente namora para depois casar, né? Primeiro a gente conhece, namora, depois casa. Então, poxa, qual é o melhor lugar onde a gente pode conhecer pessoas novas e interessantes? Palestras, eventos, lugares que seus amigos levam em comum. Então, não perca a oportunidade de conectar as pessoas que vocês conheceram, até entre vocês agora. Se vocês se conectarem, a chance de vocês terem oportunidade de negócios por trás dessa conexão é melhor ainda, tá? Então, a gente não precisa de muita gente, mas a gente precisa das pessoas certas. A gente precisa usar os filtros de busca do LinkedIn para realmente encontrar essas pessoas certas.
E aí oferecer insights através de posts. Como que eu faço isso, né? Como eu uso essa estratégia que a Carol fala de thought leadership? Thought leadership, uma palavra que o LinkedIn usa muito, que significa liderança inspiradora, liderança executiva. É a capacidade que uma pessoa tem de inspirar uma comunidade, de gerar assuntos sobre aquele tema e olhar para o futuro daquele tema. Então, um thought leader, ele é reconhecido. Ele pode vir com uma e não tem a ver com cargo, isso é muito importante. Não é só um CEO que é um thought leader, tá? Ele tem que mostrar que ele é autêntico, que ele tem profundidade no que ele está falando, que a audiência dele está interessada e confia naquilo que ele fala, e ele tem que ser consistente. Para você ser um thought leader, não adianta, eu vou falar sobre é, o mercado das empresas italianas no Brasil. E daí eu faço um post, daí nunca mais eu falo nada. Ou então eu só falo isso no offline, eu não tenho nada sobre isso dentro do meu perfil do LinkedIn. Com o tempo, você vai virando pó. Tem um pensador também chamado Eric Kalman, e ele já dizia há mais de 10 anos, há 16 anos ele escreveu um livro que falava assim, é, a sua autoridade digital tem que começar agora. A gente não está mais discutindo se você deve ou não ter perfil em rede social. A gente está discutindo o quão bem você vai estar posicionado nas redes sociais. E uma curiosidade é que eu nunca gostei de rede social. Eu detesto rede social, mas eu entendi que eu poderia manipular o algoritmo a meu favor e a favor da sociedade. Então, aqui que entra a nossa accountability, a nossa responsabilidade. É a gente usar a tecnologia a nosso favor, a favor dos humanos, e não o contrário, tá? Então, quem são exemplos de thought leaders no Brasil? Guilherme Benchimol, que fez um trabalho no LinkedIn interessante, Ricardo Amorim, o Cortella, a Camila Farani, são pessoas que têm presença no LinkedIn, estão usando o LinkedIn bastante, e estão fazendo acontecer. Tá? A diferença entre um e outro é que o profissional ele entende muito ele é expert em alguma coisa. Então, assim, ele sabe muito de um assunto específico. O thought leader ele é reconhecido de uma forma mais ampla. Ele não só responde pergunta, ele levanta as perguntas para a rede dele responder. Ele publica porque ele tem impacto, ele causa impacto. Ele não quer vender alguma coisa, ele quer dizer alguma coisa de impacto, tá? Então, o LinkedIn de um profissional, ele só tem o histórico de cargos e um thought leader, ele tem um histórico de ideias. Isso muda tudo, tá? Carol, mas eu quero fazer um post, não sei como fazer esse post. Como é que eu faço? A anatomia geral de um post que gera autoridade é algo que, como as pessoas elas estão com muita pressa, elas batem o olho, os 3 primeiros segundos que elas passam dentro do seu perfil precisam chamar a atenção delas. Então, a provocação precisa vir na primeira linha, depois você precisa dar um contexto daquilo que você está falando, né? Para colocar o pé no assunto. Aí você tem que dar a substância, aquilo que realmente você tem para dizer, e no final, uma chamada para ação. Essa chamada para ação, que também muita gente detesta, aí você, o que você pensa, o que você acha? Tem outras maneiras de fazer, mas é importante que a gente faça de um jeito que a nossa rede entenda que a gente quer se relacionar, porque no final, rede social é relacionamento, né? Então, assim, um texto, o LinkedIn, ele foi muito claro em dizer que existe o AI slop, ou seja, as pessoas elas estão fazendo um monte de conteúdo com inteligência artificial e tá flopando, sabe? Então, eles falam, não, como que a gente faz para humanizar o conteúdo? Então, sempre tem que ter um ponto de vista único, seu, com o seu toque pessoal. Se você joga tudo no IA, não funciona. E a estrutura faz diferença no seguinte sentido. Gente, não sai colocando coisas que o chat falou e copia e cola. Não vai funcionar. O algoritmo ele é inteligente. Então, se você também quer artificialmente construir o engajamento, eu vou mandar no meu WhatsApp para meus amigos curtirem e tal. E o amigo nem leu e curtiu, isso até te prejudica, porque o algoritmo ele entende que aquele número de caracteres demoraria 5, 10 minutos para uma pessoa ler, e a pessoa não leu e curtiu, então é estranho, aquilo não tem relevância. Você não está passando um recado de que é relevante, né? Você comentar o perfil das outras pessoas, os comentários que as pessoas fazem no seu perfil vai ajudar o algoritmo a entender se ele deve alavancar aquele conteúdo ou não. Se aquele criador é consistente, não é mais volume, é consistência. Então, se você posta toda semana você tem que postar.
né? E se a rede considerou que aquilo é relevante ou não? Ou seja, se as suas conexões falaram que aquele conteúdo é interessante, o alcance vai expandir para segundo grau, terceiro grau e assim por diante, né? Ah, mas não sei o que postar. Poxa, é, posta algo que você evidenciou, uma opinião pessoal. Tem milhares de advogados no mundo, tem milhares de psicólogos no mundo, mas você vai postar um assunto que está todo mundo falando, mas do seu ponto de vista. É isso que as pessoas que são conectadas com você, elas querem. Elas querem saber o que você pensa daquele assunto. Algo que você aprendeu, algo que você passou, alguma tendência do seu setor com a sua análise, não é só jogar a tendência lá, não é só, um evento que você pôs. Ah, eu tive em tal lugar. Eu tive em tal lugar, não adianta. Eu estive no webinar sobre LinkedIn e aprendi que dois, um, dois, três. Você tem que ter utilidade para as pessoas que estão olhando. E aí tem vários formatos, só não tem stories dentro do LinkedIn, mas você pode fazer um texto longo, você pode fazer newsletter, artigo, você pode fazer vídeo, carrossel, enquete, tudo dentro do LinkedIn. Post em PDF. A única coisa que não dá para fazer stories, eles por um tempo testaram os stories no mundo inteiro. Eu fiz parte do grupo que testou stories no Brasil. A gente se divertiu muito, porque stories era muito legal. Mas no mundo, o stories não foi aceito. No Brasil foi, mas no mundo não. E eles têm uma política global. Então, o que aconteceu foi que eles cortaram stories porque eles entenderam que as pessoas que usam LinkedIn não querem conteúdos efêmeros, eles querem conteúdo realmente profissional e interessante. E aí, a definição de quando postar, a frequência, vocês têm que saber. Então, vocês têm que começar de algum lugar. Então, eu sempre falo, começa de segunda, quarta e sexta, se puder, né? 3 vezes por semana, não é a quantidade, ou que seja segunda e sexta, ou segunda e quarta, ou só segunda, mas escolha um horário e vá analisando os resultados daquilo para ver se aquilo faz sentido ou não, tá? Lembrando que 60% do conteúdo consumido na internet já é mediado por IA e recomendado por algoritmos, a gente tem que pensar que a gente não está competindo por atenção, a gente está sendo interpretado por algoritmos. Aqui, de novo, uma grande especialista em tecnologia que já trabalhou com Jeff Bezos, já trabalhou com Reid Hoffman. No SXSW, ela estava falando como ela organiza a empresa dela e ela simplesmente não teve o menor pudor em mostrar que a empresa dela é dividida entre pessoas verdadeiras e agentes de IA. E depois ela ainda mostra o conselho da empresa dela. O conselho da empresa dela é feito por agentes também que ela criou. Ela falou: não, a minha empresa não é grande, não é multinacional, mas eu quero um Reid Hoffman no banco de conselho, eu quero um Jeff Bezos, eu quero um Warren Buffett, e assim por diante. Então, ela criou o shadow board dela, que ela chama. Depois tem uma série de ações que você pode automatizar através de assistentes, então que você pode fazer, de novo, com muito cuidado, porque o LinkedIn ele tem várias políticas de uso, você pode perder a sua conta se você não souber como usar, mas você pode dar alguns comandos específicos e cultivar relacionamento. Ou seja, curtir, comentar, compartilhar e honrar o que a sua rede está fazendo. E aí, ter uma presença de pelo menos 15 minutos por dia para comentar o que as pessoas estão postando, para você responder e para você mandar alguma mensagem direta para alguém com uma intenção para você criar realmente um vínculo, né? E como você cria um vínculo? Dando alguma coisa para a pessoa, falando, olha, eu escrevi isso que eu acho que tem tudo a ver com o seu trabalho, que eu acho que você vai gostar. Então, é dando que se recebe. Curtir, comentar e compartilhar. Para o algoritmo, isso representa muito nos dias atuais. Nem sempre foi assim, mas hoje o peso é muito grande para o algoritmo, tá? E para terminar, eu queria falar para vocês que realmente a mudança é muito rápida. A gente tem muito medo da inteligência artificial. Pela primeira vez, depois de 4 anos indo para o SXSW, eu tive uma visão um pouco mais positiva sobre a inteligência artificial, e uma das coisas que eu mais gostei foi quando eles contaram que o Chaplin resistiu por 13 anos a fazer um filme falado, e ele foi praticamente empurrado a fazer um filme falado quando a Segunda Guerra estourou,
e ele fez o grande ditador e deixou um recado super bonito no final. Por que que eu passo esse vídeo? Porque realmente é uma prova, né? Todo mundo pensou que quando o cinema falado entrasse em vigor, as bandas iam perder os empregos e as pessoas vão ficar desempregadas para sempre. Não aconteceu isso. Com a inteligência artificial, a gente vai ter uma mudança, vai ser sofrido, mas depois as coisas vão se organizar também. Eu vou abrir para perguntas. Peraí, eu vou abrir Bom, para perguntas. Carol, primeiro, muitíssimo obrigada. Quantos aprendizados, quantos ensinamentos e formas de ver, né? Eu acho que isso é muito importante, a gente entender toda essa parte do algoritmo e toda essa parte das perguntas. Pronto. Eu estou deixando meus dados aqui para vocês se conectarem comigo no LinkedIn, até porque de repente vocês podem ter mais perguntas, porque o tempo é curto, o assunto é longo, mas queria saber se tem alguma pergunta que eu já possa responder já. Bom, eu vou ler aqui a primeira da Rosana. Por que o Tá. LinkedIn está incentivando tanto a verificação de identidade? Além de aumentar a confiança do perfil, o selo influencia o algoritmo, a distribuição do conteúdo ou a visibilidade nas buscas. Existem Então, dados que comprovem esse impacto? eu não sei responder, mas eu sei que faz muito sentido a gente comprovar a identidade, porque pensa, em outras redes sociais, e a gente vê muito isso no Instagram, tem um monte de conta que, assim, a gente não sabe se aquela pessoa é aquela pessoa. E quando a pessoa quer fazer a verificação, ela ainda tem que pagar para o Instagram. O LinkedIn, não. Sim. A preocupação dele é tão grande em fazer com que as pessoas tenham uma experiência crível, verdadeira, que ele ainda deu essa opção da gente fazer a verificação da pessoa. Então, assim, eu acho uma iniciativa muito legal. E olha que eu critico o LinkedIn também, mas nesse caso eu achei muito, muito bom eles terem feito isso. Eu acho que é obrigação, inclusive, dessas big techs garantirem um pouco de confiança. E não é à toa que existe uma pesquisa que chama Digital Trust, da Business Insider, e o LinkedIn todo ano ganha como rede social mais segura, as pessoas mais confiável, as pessoas confiam mais no LinkedIn, por isso e por vários outros motivos. Olha, tem mais duas perguntas aqui, por enquanto. Então, a Uhum. Suzy pergunta: eu tenho um perfil, está bem conectado com meus seguidores e entendi que preciso falar da minha verdades, mas agora quero começar a escrever conteúdos. Como começar para o LinkedIn e entregar mais para os meus contatos? Ela disse que Tá. está amando e agradece muito. Suzy, Ah, obrigada. que bom, obrigada. Suzy, eu acho que, primeiro, assim, você tem que ser fiel ao conteúdo que você vai postar. Não se preocupe em entrega, porque agora a entrega não é mais tão valorizada, volume, nem nada disso. Você tem que. Para você ter ideia, tem já vários dados que mostram o alcance do LinkedIn caiu 45%. E por que que caiu? Porque as redes sociais elas querem monetizar, elas querem ganhar dinheiro. Então, elas vão forçar o máximo possível as pessoas a fazerem posts patrocinados. Posts patrocinados. Então, assim, o conteúdo bom, ele tem que ser bom, você tem que falar suas verdades, só toma cuidado, porque, assim, a nossa verdade às vezes não é a verdade do outro. Então, é uma rede de opinião, mas não de verdade, a verdade é relativa e sempre tentar colocar dentro de uma balança o que vale a pena e o que não vale a pena para você naquele momento. Nem tudo vale a pena a gente sair falando, né? Sincericídio às vezes não é bom. E para você ter o seu conteúdo entregue para a sua rede, a primeira coisa que você tem que fazer é estar presente, honrando a sua rede. Então, quanto mais você curte e comenta o das pessoas, mais vai acontecer isso com você. E quando isso acontecer, a sua entrega vai aumentar e dá um certo trabalho, né? A gente precisa dedicar um tempo para isso. Então, para você começar, já começa a tirar uns 15 minutos por dia para fazer isso no LinkedIn e uns 15 minutos, sei lá, por dia, ou você pode concentrar tudo num dia só e fazer o seu planejamento da semana. Também funciona, tá? Olha, eu vou juntar duas perguntas, Carol, que tem muito a ver com o que você está falando. Uma pessoa está perguntando aqui se tem um momento que é melhor para fazer um booster. É melhor impulsionar logo após a publicação ou esperar para identificar quais os posts estão performando melhor organicamente. É E melhor esperar.
É melhor Melhor esperar. esperar. E agora tem uma coisa também, que eu já tive algumas experiências com clientes, tá? Tem um cliente que ele é super bem. A partir do momento, ele foi fazer um evento e ele queria aumentar, sabe, dar um boost. A partir do momento que a gente deu um boost em alguns conteúdos, ele começou a entregar menos. Do tipo, agora paga sempre. Então, eu tenho um pouco de medo disso e a gente tem que tomar muito cuidado, porque o LinkedIn é a rede mais cara que tem para impulsionar. E eu tenho minhas desconfianças, sabe? De que esses algoritmos, às vezes, eles ficam dependentes da gente dar o boost. Então, tem que tomar muito cuidado, a não ser que seja uma empresa que você está com muito caixa para fazer isso, aí sim, mas eu sou sempre a favor do orgânico primeiro. E tem uma outra pergunta que diz: ser prêmio faz a diferença? Olha, depende. Se você quer, por exemplo, ter aqueles slides com banners variados, se você quer ver quem viu o seu perfil, se você quer ter análises, de visibilidade mais precisos, se você quer ter acesso ao LinkedIn Learning, sim. Essa é a pergunta tão clássica, mas eu entendo que faz sentido para quem usa. Para quem não usa ou quase não usa, não faz sentido. Perfeito. E aqui tem uma dúvida que é muito interessante que fala: eu tenho perfil, posto e tenho dúvidas sobre o idioma. Devo continuar postando em dois idiomas? Quem tem essa, como nós aqui, como dona da Fara, que tem muito esse perfil italiano e brasileiro, muitas pessoas costumam postar nos dois idiomas. Você acha isso recomendado? Hoje, com os Assim, tradutores, assim, o, não link, precisa. o LinkedIn ele tem uma tradução automática. Então, isso que é legal, porque a pessoa já pode clicar na tradução automática, ela vai ver na outra língua. Então, você pode escolher. Se você, por exemplo, está no Brasil e você quer ser um top voice do LinkedIn, os jornalistas do LinkedIn, eles só vão analisar pessoas que escrevem em português, certo? Se dentro do seu público-alvo, 60% está no Brasil, 40% está na Itália, então se faz em português. Se você tem os dois, por exemplo, 50-50, você está no Brasil, faz em português e deixa a inteligência artificial fazer, porque tem lá exatamente um botão que você aperta, você consegue ver em outra língua. Então, eu Perfeito. entendo que você tem que usar esses critérios de saber qual é mais para qual público você está falando. Agora, você está falando, por exemplo, vem investir no Brasil. Então, você tem que escrever em italiano, se você está escrevendo para italiano. Agora, vem investir vem investir na Itália, daí você vai escrever em português para que as pessoas do Brasil investam, entendeu? Então, assim, é mais sobre a estratégia que você quer. Perfeito. Vamos lá para a última, então, Carol. A Karen Uhum. contou para nós que ela é empreendedora, que ela tem uma conta pessoal há 30 anos e ela criou uma conta para a startup dela. Na maioria do tempo, o conteúdo que ela tem para postar é para compartilhar sobre coisas que ela faz na startup. Às vezes ela fica muito na dúvida: quando publicar na empresa, que tem poucos seguidores, ou quando no perfil pessoal dela. Esse Uhum. papel de empreendedora não é o meu único papel profissional. Estou também procurando outros projetos para complementar minha renda. Qual será o melhor caminho para aqui para Karen, Carol? Tá, eu acho assim, a empresa, ela sempre tem, quando você, a diferença entre o perfil e uma página é que o perfil ele trabalha com conexões de primeiro, segundo e terceiro grau. Então tem toda aquela exponencialidade que a gente viu. Quando a gente está falando com 3 mil, a gente está, na verdade, podendo chegar a 30 milhões de pessoas que vão ver o nosso post. Numa página corporativa, não. Primeiro que é lento conseguir seguidores, e depois, quando você posta, se você tem 300 seguidores, você está postando só para esses 300 seguidores, a não ser que você faça um boost e impulsione esse perfil. Então, assim, entre colocar energia, página de empresa e perfil, eu sempre vou falar para você colocar energia no perfil. Até porque o perfil, ele pode até porque o perfil pode ajudar a sua página. Então, quando você posta no seu perfil e fala para a pessoa visitar a sua página, ótimo. E aí, na sua página, você pode compartilhar algumas coisas do seu próprio perfil e você pode criar alguns institucionais básicos para a sua página corporativa. Não é que ela não tem que existir, que ela não tem que ter conteúdo, ela tem que ter. Mas, assim, dentro de um tempo limitado que você tem que se concentrar mais no seu perfil, pessoa física, do que na pessoa jurídica, tá? Perfeito. Acho que respondemos aqui bastante dúvidas. Sem dúvida, tem muitas outras dúvidas.
Eu queria lembrar todo mundo que essa webinar está gravado e depois ele vai ser disponibilizado através da Câmara de Comércio Italiana. Então vocês não vão perder essas dicas incríveis da Carol. Tá tudo registrado. Então muitíssimo obrigado, Carol, a todos os participantes. E vamos Obrigada. todos, inclusive eu aqui, trabalhar agora no LinkedIn com todos esses aprendizados. E como disse uma das nossas participantes, temos que ficar atentas também, porque tem uma programação, né? Um time, uma dedicação e um conteúdo que a gente precisa estar muito atento. Carol, muitíssimo obrigada. Obrigada, muito obrigada, viu? Tchau, Boa boa noite a noite, gente. todos. Boa noite. Obrigada. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, tchau.